Dizem que o som mais bonito que existe é o do silêncio depois da guerra. Eu não concordo, porque quando a guerra termina do lado de fora, é exatamente quando ela começa dentro de você. E essa não tem data para acabar. Voltei para casa no dia 28 de novembro de 1945. Era um fim de tarde nublado, com aquele cheiro de terra molhada que me lembrava a infância na fazenda dos meus pais. Havia um silêncio estranho na estação. Ninguém me esperava. Nenhuma bandeira, nenhuma carta, nenhum rosto conhecido. Só minha mochila gasta, meus pés cansados e um vazio no peito que nem o uniforme carregado de medalhas conseguia disfarçar, enquanto caminhava pela estrada de terra rumo à cidade. Minha cabeça era uma confusão de imagens. Corpos no chão, gritos abafados, explosões que ainda ecoavam como trovões no fundo do cérebro. Eu tinha sobrevivido à guerra, mas não sabia ainda em que parte de mim eu tinha morrido. O ar parecia pesado, como se cada passo me empurrasse de volta. Mas eu seguia, por ela, pela promessa que fiz para mim mesmo todas as noites de frio. Quando isso acabar, volto para casa e construo tudo com a mulher que amo. O problema é que ninguém nos ensina que às vezes a casa muda, ou que o amor pode não esperar. Ou pior, que o que você deixou para trás talvez tenha se transformado em algo que você não reconhece mais. Meu nome é Arthur. Tinha 27 anos quando fui convocado. E saí de casa com uma aliança improvisada no bolso e um bilhete dela entre as páginas da minha Bíblia. Volta para mim. Te espero todo dia. Com amor, Elisa. Li aquele papel até ele rasgar de tanto ser dobrado e desdobrado. Às vezes eu dormia com ele no peito como se fosse um colete contra a morte. Os rapazes da tropa zombavam. Essa mulher vai ter 3 filhos quando você voltar. Eu ria. Fingia que não doía. Mas por dentro, eu acreditava nela com a força de um moribundo segurando o último galho no meio da enxurrada. Durante os meses finais da guerra, quando a comida já era escassa e a esperança também, só pensar em Elisa me mantinha de pé. Nas noites em que perdíamos mais homens do que munição, nos dias em que o sangue secava nos dedos antes que a gente pudesse enterrar os mortos, eu fechava os olhos e via ela sorrindo, acenando no portão de casa, com o cabelo preso daquele jeito que só ela fazia. Talvez por isso eu tenha sobrevivido. Ou talvez tenha sido castigo. A volta foi mais fria do que qualquer fronteira que cruzei. Os vizinhos me olhavam como quem vê um fantasma. A cidade estava diferente. O bar que eu frequentava agora era uma farmácia. O campo onde jogávamos bola tinha virado um estacionamento. As crianças me olhavam com medo, como se soubessem que meus olhos tinham visto coisas que elas nunca deveriam saber que existem. Quando cheguei perto da casa onde morei com Elisa, o coração bateu mais forte. Quase pedi para Deus que aquilo fosse um sonho, que eu estivesse delirando no hospital de campanha e que a qualquer momento fosse acordado com o som dos enfermeiros. Mas o cheiro da rua, as tábuas do portão, os galhos secos na calçada, tudo era real demais para ser imaginação. O portão estava entreaberto. Entrei devagar, como se pisasse em território inimigo. O jardim estava mal cuidado. O mesmo jardim onde, antes de partir, eu enterrei uma carta para ela, embrulhada em plástico, debaixo da árvore de laranjeira. Uma carta que ela talvez nunca encontrou, ou nunca quis encontrar. Subi os 3 degraus da varanda com as pernas trêmulas. Respirei fundo. Bati a porta. 1, 2, 3 vezes. Nada. Foi na 4ª batida que ouvi passos. E então, silêncio. Aqueles segundos foram os mais longos da minha vida. A maçaneta girou devagar. A porta abriu apenas 1 palmo. E ali estava ela, Elisa. Com o rosto pálido, olhos fundos, expressão fechada. Ela parecia assustada, mas não como quem vê um fantasma. Era mais como quem é pego em flagrante. Meu nome saiu da minha boca num sussurro, quase sem voz. Ela não respondeu, só ficou ali, olhando, como se tentasse reconhecer alguém num espelho embaçado. Foi então que, por trás da porta,
Vi a silhueta. Primeiro pensei que fosse uma sombra. Depois, um erro da minha cabeça, ainda confusa. Mas não era. Era uma barriga. Ela estava grávida. E naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não foi uma dor explosiva. Não foi raiva. Nem sequer tristeza. Foi um tipo de vazio tão profundo, tão silencioso, que parecia ecoar por dentro, como se eu tivesse caído de novo num buraco de trincheira. Só que agora não havia ninguém para me puxar de volta. Ela não disse nada. Nem eu. O silêncio entre nós era mais pesado do que os anos que passei fora. E eu soube ali, sem que uma palavra fosse dita, que alguma coisa havia morrido. E não era só o nosso amor. Era a minha esperança, a minha fé, o meu lar. Naquele momento, eu entendi que a guerra não tinha acabado. Não para mim. Ela só tinha mudado de endereço. Eu não entrei. E ela não me convidou. A porta ficou entreaberta como se a casa inteira resistisse à minha presença. Um limiar incômodo, como se um pé dentro já fosse demais. Havia algo ali. Uma distância que não vinha da guerra, mas de algo mais próximo, mais cruel, mais humano. Como se eu fosse o intruso na minha própria história. Ela segurava o batente com os dedos rígidos e o olhar. O olhar dela me atravessava sem pousar. Era como se estivesse vendo alguém de quem ouviu falar, mas nunca conheceu de verdade. Ou pior, como se quisesse negar que eu existia. Por um momento tentei sorrir. Um sorriso tímido, quebrado, como quem oferece um gesto de paz no meio de ruínas. Mas Elisa permaneceu imóvel. O vento balançava os cabelos dela e o silêncio se esticava, como corda de enforcado. Quando falei seu nome pela segunda vez, a voz me traiu. Saiu fraca, tremida, quase irreconhecível. Ela então abriu um pouco mais a porta. Só o suficiente para o clarão do fim de tarde revelar o que eu temia confirmar. A barriga. O corpo dela dizia tudo o que a boca não ousava dizer. Havia uma criança ali, crescendo onde antes eu sonhara, plantar nossa vida juntos. E essa criança não era minha, não precisava de cálculo, de perguntas, de acusações. Só precisava olhar. E eu vi. Vi o tempo que me foi roubado. Vi a promessa despedaçada. Vi meu nome sendo apagado da porta que eu mesmo pintei antes de partir. Você não avisou que voltaria hoje, ela disse sem emoção. As palavras secas, como quem responde um estranho num balcão de padaria. Eu tentei. Mandei uma carta antes de embarcar. Respondi, ainda esperando algum reflexo de ternura. Mas ela apenas assentiu com um movimento lento de cabeça, sem dizer se recebeu ou não. O olhar dela estava trancado, fechado por dentro, como uma janela que ninguém mais vai abrir. E de repente eu percebi que o que me doía não era só o corpo dela estar grávido de outro homem. Era o fato de ela não parecer abalada por me ver. Nenhuma lágrima, nenhuma hesitação, nenhuma faísca de saudade. Você tá bem? Foi tudo que consegui perguntar. Como se aquilo importasse. Como se minha presença ali não fosse uma ferida aberta. Ela hesitou. E pela primeira vez, os olhos dela tremeram. Tô tentando, respondeu com a voz embargada, como quem esconde uma confissão entre dentes. E naquele instante, entre uma frase e outra, o silêncio nos engoliu. De novo, atrás dela, notei que a sala continuava a mesma. O velho sofá de couro, as fotos na estante, meu retrato ainda pendurado na parede, um jovem sorridente de uniforme limpo, sem rugas na alma. Mas agora, aquele homem não existia mais. E a casa também não era mais minha. Posso entrar? Essa pergunta pesou mais do que qualquer ordem que recebi em combate. Ela olhou para trás, como quem pede permissão para algo invisível, e então deu um passo para o lado, abrindo espaço. Um gesto mecânico, sem vontade. Como se abrir a porta fosse obrigação, não desejo. Entrei devagar.
Cada passo ecoava como se os móveis e as paredes tivessem se tornado testemunhas do que eu não sabia. O chão rangia de forma diferente. Era como andar num lugar onde o tempo passou sem você. E você sente. O tempo não perdoa quem fica ausente. Sentei no braço do sofá. Ela ficou em pé, encostada na parede oposta, com os braços cruzados. E o silêncio voltou a se deitar entre nós. De quem é? A pergunta saiu antes que eu pensasse. E ao mesmo tempo em que saiu, já me arrependi. Porque a resposta doía mais no ar do que nos ouvidos. Do seu irmão. As palavras caíram como um tiro sem aviso. A boca dela se moveu lenta, como se dissesse algo irreversível. Eu senti a sala girar. Meus dedos apertaram a lateral do sofá, como se tentassem segurar a realidade. Mas era tarde. O Elias? Perguntei, apesar de já saber. Aquele nome nunca soou tão sujo. Ela assentiu, sem coragem de me olhar. Elias, meu irmão mais novo. O garoto que eu protegi no colégio quando um valentão quebrou seus óculos. O mesmo que ficava me esperando no portão da escola com uma maçã na mão, dizendo que queria ser como eu. O mesmo Elias que se despediu de mim na estação com lágrimas nos olhos e uma promessa. Cuido da Elisa por você. Eu sorri para ele naquele dia. Abracei forte. Confiei. E agora, aquele menino tinha se tornado o homem que ocupou meu lugar. Como isso aconteceu? Perguntei mais para mim do que para ela. A dor. A saudade, disse ela com a voz baixa. Ele estava aqui quando ninguém mais estava. E eu estava fraca. Sozinha. Fraca. Sozinha. Como se eu não tivesse lutado a guerra inteira agarrado à imagem dela. Como se eu não tivesse enterrado amigos e carregado corpos só para um dia voltar para esse abraço. E o abraço nunca veio. Senti um nó na garganta. Não chorei, não gritei, só levantei. Preciso respirar. Ela não tentou me impedir. Apenas ficou ali, imóvel, como um retrato velho emoldurado em arrependimento. Abri a porta e saí. A noite caía. As luzes da rua se acendiam uma a uma, como se tentassem iluminar um caminho que eu não sabia mais seguir. Meus passos me levaram até o velho galpão nos fundos da casa dos meus pais. Lá, onde guardávamos ferramentas e memórias, encontrei um canto onde me sentei, encostado na parede. E ali, pela primeira vez desde que voltei, entendi. Não era só Elisa que estava trancada. Eu também estava, fechado, estático, sem saber mais onde terminava a guerra. E começava o luto. Fiquei sentado naquele galpão por horas. Talvez por dias. Não sei mais medir o tempo desde que voltei. O relógio do mundo não combina com o da alma de um homem que voltou da guerra. Aqui dentro, tudo gira mais devagar. Ou rápido demais. O tempo se deforma, como os rostos dos mortos que visitam meu sono. Do lugar onde me escondi, dava para ver a casa onde eu sonhei viver com ela. A mesma casa que agora parecia uma maquete feita por um estranho. As cortinas estavam trocadas. A porta da frente tinha uma tinta nova, mais escura. Um brinquedo esquecido no quintal, de uma criança que ainda nem nasceu. E à noite, as luzes se acendiam em cômodos onde eu nunca estive. Elisa andava pela casa com outra postura. Não era mais a menina que ria com as pernas cruzadas na poltrona, enquanto lia romances baratos. Ela estava mais ereta, mas também mais dura, como uma árvore que cresceu sob sol demais. E a barriga que crescia como um lembrete diário de tudo o que perdi, como uma cicatriz viva que não era minha, mas ainda assim doía em mim. No terceiro dia, ela veio até o galpão. Trouxe pão, café e um casaco. Abaixou-se e deixou tudo do meu lado sem me encarar. Ficou alguns segundos ali. Eu sabia que ela queria dizer algo, mas não disse. E eu também não. Tem feito frio à noite, sussurrou. Achei que podia precisar disso. Eu olhei para o casaco. Era o meu. O mesmo que deixei no armário antes de partir. O tecido ainda carregava o cheiro de casa,
misturado ao tempo e a algum perfume novo que ela usava agora. Um perfume que eu não conhecia. Nem queria conhecer. Obrigado, respondi. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça e voltou para dentro. Fiquei observando ela andar. Os passos eram mais lentos, cuidadosos, não apenas por causa da gravidez. Era como se cada movimento fosse ensaiado, como se ela estivesse tentando não quebrar algo que já havia rachado. E aí me dei conta. Não era só o corpo dela que estava diferente. Havia algo mais fundo. O modo como ela respirava, o jeito como mantinha os olhos sempre ocupados com qualquer coisa, só para não cruzarem com os meus. A maneira como falava pouco, como se cada palavra fosse medida antes de ser solta, como se eu fosse um invasor. Um passado inconveniente. Comecei a perceber os detalhes. Ela não usava mais as roupas que eu costumava elogiar. Os vestidos floridos, a blusa azul com os botões tortos que ela dizia que eram de sorte. Agora, usava tecidos retos, largos, neutros, como se tentasse esconder quem era, ou talvez esconder quem foi comigo. E o cabelo, antes sempre preso com um laço que ela dizia ser do nosso primeiro encontro. Agora cortado, reto, sem memória. Como se tivesse arrancado de vez a mulher que me prometeu esperar. Em certa manhã, vi ela plantando algo no jardim. Tentei achar beleza na cena, mas não consegui. O sol batia nas costas dela e por um segundo tive a ilusão de que tudo estava normal. Que a vida era aquela, uma mulher e sua paz doméstica. Mas então vi os olhos dela quando ela levantou e me viu, de longe. Não havia surpresa, nem culpa, apenas um incômodo frio. Como quem vê um cachorro perdido rondando a casa, Elisa estava diferente. E não era só o olhar. Era como se eu fosse um velho livro que ela já tinha lido e deixado na estante. Um livro que ela um dia amou, mas que agora já não fazia mais sentido reler. E talvez tenha sido exatamente isso o que mais me destruiu. Perceber que ela havia se acostumado com a minha ausência. Que ela havia seguido em frente, sem mim, e o pior, com ele, com meu irmão. Comecei a reconstruir a linha do tempo. Cada carta que ele dizia ter enviado, cada ausência de resposta dela, cada detalhe que hoje fazia sentido demais. Ele morava ali perto. Ela ficava sozinha. As visitas se tornaram mais frequentes, e quando o mundo inteiro estava em ruínas, os dois construíram algo em segredo. Na guerra, aprendemos a prever ataques, sentir emboscadas, identificar o cheiro do medo, mas nada disso me preparou para isso. Para ser substituído na própria casa, para ser esquecido em silêncio, para assistir a mulher que guardei no peito se transformar em alguém que evitava até olhar no meu rosto, mas ainda assim, eu fiquei. Não por ela, mas porque eu não tinha mais para onde ir. Naquele galpão, cercado por poeira, ferramentas velhas e um colchão improvisado, comecei a escrever. Peguei uma caderneta que sobrou do exército e anotei tudo. Cada sensação, cada lembrança, cada ferida que ela reabriu sem tocar. Era meu jeito de não enlouquecer, de transformar a dor em algo com forma. Ali, escrevi, ela está diferente, não apenas por fora, mas por dentro, como se tivesse aprendido a viver num mundo onde eu morri. E talvez ela tivesse mesmo. Talvez, na ausência do meu corpo, ela tenha enterrado minha memória, feito o luto. E agora, eu era o fantasma que voltava sem ser chamado. Mas eu não tinha escolha, e ela também não. Porque o filho que crescia dentro dela carregava meu sangue, não o meu nome, mas o meu sangue. E isso eu ainda não sabia como suportar. Na guerra, você aprende a contar perdas. Cada amigo que cai, cada cidade que se perde, cada pedaço de você que fica pelo caminho. Mas há algo que nenhum manual ensina: o que fazer quando o inimigo está dentro da sua própria casa. Quando quem te destrói não vem com uma farda diferente, mas com o mesmo sobrenome, o mesmo sangue, o mesmo olhar que você via no espelho quando criança.
Meu irmão se chamava Elias. 3 anos mais novo, sempre foi o tipo que sabia se virar. Inteligente, carismático, com aquele sorriso fácil que fazia as pessoas relaxarem ao redor dele. Quando éramos pequenos, ele era quem escapava das broncas, quem fazia minha mãe rir nos dias difíceis, quem dizia as coisas certas nas horas certas. Eu era mais fechado, mais sério, talvez mais ingênuo. Quando fui convocado, Elias me abraçou, forte na estação. Disse que cuidaria de tudo, da casa, dos nossos pais, da Elisa. E eu acreditei, porque era meu irmão, porque éramos nós dois contra o mundo desde a infância, porque eu nunca imaginei que ele me destruiria de dentro para fora. No galpão, com o cheiro de madeira velha e ferrugem no ar, comecei a juntar os pedaços do quebra-cabeça. A forma como ela desviava os olhos ao dizer seu nome. O jeito como as vizinhas cochichavam quando me viam passar. A ausência de cartas, as respostas que nunca vieram. Era tudo ele. Ele preencheu os espaços que a guerra me obrigou a deixar vazios. Eu não sei o que doeu mais. O fato de ter sido traído, ou o fato de que talvez ele nunca tenha se sentido culpado. Naquela semana ele veio me ver. Veio com um sorriso contido, como quem tenta mostrar respeito, mas não consegue esconder o conforto de quem já ocupa um lugar que não é seu. Vestia uma camisa limpa, cabelo penteado, sapatos engraxados. Parecia o retrato do homem ideal. Só que era o retrato de alguém que pintou sobre mim. Arthur, disse ele parando na porta do galpão. Precisamos conversar. Eu não respondi de imediato. Permaneci sentado com o caderno no colo e a caneta parada na mão. Olhei para ele como quem olha para uma fotografia antiga que não se reconhece mais. A mesma voz, a mesma postura, mas tudo carregado de uma culpa que ele tentava disfarçar. Conversar? Perguntei. Agora, ele respirou fundo. Entrou 2 passos, tirou o chapéu da cabeça e apoiou na perna. Eu não planejei isso. Aconteceu. Você estava longe. Ela estava sozinha. A dor juntou a gente. A dor juntou vocês? Repeti, quase sem acreditar no que ouvia. Eu passei 2 anos enfiado em buracos de lama, com ratos e cadáveres, imaginando o rosto dela para conseguir dormir. E você estava aqui, do lado dela, no quarto que era meu. Ele tentou interromper, mas levantei a mão. Não. Escuta agora. Porque por 2 anos eu escutei ordens, tiros e gritos. Agora você vai escutar. Você entrou na casa onde eu prometi construir uma família. Você colocou as mãos na mulher que chorou no meu ombro quando pedi ela em casamento. Você não foi um estranho, Elias. Você foi meu irmão. O silêncio caiu pesado. Ele abaixou os olhos. Pela primeira vez parecia envergonhado, mas não o suficiente. Não como deveria. Porque se houvesse arrependimento real, ele teria recuado, teria deixado a casa, teria pedido desculpas diante dos nossos pais. Mas não. Ele ficou. E isso doía mais do que tudo. Ela me escolheu. Ele disse então com a voz mais baixa. Depois de um tempo, ela me escolheu. Essas palavras foram o golpe final. Não o fato de que aconteceu, mas o fato de que se transformou em escolha. Elisa não caiu de amores por um erro. Ela decidiu. Decidiu continuar. Decidiu trocar. E eu fui a parte esquecida da equação. Naquela noite saí do galpão. Fui até o campo aberto atrás da fazenda onde costumávamos correr quando crianças. Olhei para o céu. As estrelas estavam todas lá, indiferentes, eternas, testemunhas silenciosas da tragédia dos homens. Lembrei das vezes em que Elias fingia estar ferido só para me assustar, de como gargalhava quando eu corria até ele preocupado. Lembrei do dia em que ele me deu um desenho mal feito dizendo que era nós dois juntos para sempre. E ali, com os pés cravados na terra, percebi, nem toda traição vem de ódio. Às vezes ela vem do ego, da vaidade, do desejo de ocupar o lugar de outro porque isso faz sentir importante. Elias não me traiu porque me odiava, ele me traiu porque quis ser eu, e conseguiu.
Mas o que ele não sabia é que, junto com o que ele pegou, vieram os fantasmas. Porque a guerra não terminou só porque larguei o fuzil. Ela me seguiu, me perseguiu. E agora, ela tinha um novo nome, Elias. Não chorei. Não nessa noite. As lágrimas estavam secas, como os campos de batalha depois do massacre. Mas dentro de mim eu sabia. O que a guerra não conseguiu me tirar, ele tirou. Não com armas, mas com silêncio. Com abraços que não me pertenciam. Com uma criança que levaria meu sangue, mas nunca o meu nome. Naquela noite escrevi mais uma frase no caderno. A guerra fez de mim um sobrevivente, meu irmão. Fez de mim um estranho. E foi ali que entendi. Eu não tinha mais irmão. E talvez nunca tivesse tido de verdade. A maioria das pessoas acha que traição gera explosão, que quando você descobre, você quebra tudo, grita, faz escândalo, chora aos pés de alguém ou destrói tudo ao redor. Mas comigo não foi assim. Quando ouvi da boca dele que ela o escolheu, quando percebi que não era mais parte de nada do que um dia chamei de lar, eu não tive forças para fazer nada. Eu apenas sentei. Sentei como quem desiste. Como quem se larga no chão depois de correr 1000 quilômetros em linha reta e descobrir que a linha estava errada o tempo todo. Como quem sente o corpo inteiro pesar de uma só vez. Coração, ossos, memórias. Foi no velho banco de madeira do celeiro. Um lugar onde, quando menino, eu e Elias escondíamos figos secos da nossa mãe. Onde jogávamos cartas com as mãos sujas de terra. Onde eu prometi a mim mesmo, aos 17, que nunca deixaria minha família cair nas mãos de ninguém. E ali estava eu. Caído. E não por uma bala, mas por uma escolha. A escolha dela. O mundo pareceu encolher. Não cabia mais futuro, nem sonho. Só um presente sufocado. Sentei com os olhos fixos em nada, as mãos sobre os joelhos e a mente gritando dentro da cabeça, mesmo com os lábios calados. Lembranças vinham e iam como tiros sem direção. O dia do noivado. A primeira dança com ela debaixo da chuva. O bilhete no bolso do uniforme. O cheiro do cabelo dela. As cartas que nunca chegaram. Tudo isso explodia por dentro, mas por fora. Eu era pedra. Elisa passou pelo pátio uma vez nesse dia. Me viu ali. Não disse nada, nem eu. Havia um muro invisível entre nós, mais alto que qualquer trincheira, mais grosso que qualquer bunker. Um muro feito de palavras não ditas, de toques que não voltariam, de confissões que não mudavam mais nada. Pensei em ir embora, juntar as poucas roupas, pegar minha mochila e sumir da cidade. Deixar tudo para trás como se fosse mais uma cidade, destruída pela guerra. Mas uma coisa me prendeu ali. Eu queria entender, não aceitar, mas entender. Queria saber o momento exato em que deixei de ser o homem dela. Queria saber se foi numa manhã de domingo, quando ela acordou sozinha, ou numa carta que ela leu do meu irmão, ou quando a solidão apertou tanto que qualquer abraço servia. Ou se foi antes disso, quando eu ainda estava aqui e já era invisível, porque a verdade é essa. A gente acha que é traído de repente, mas às vezes a traição é construída aos poucos. Um café aceito, uma conversa longa demais, um olhar demorado, uma ausência não preenchida. E quando se vê, não é mais amor, é culpa. E a culpa vira distância. E aí é tarde. Eu sentei, porque meu corpo não queria mais lutar. Depois de tanto tempo sobrevivendo à guerra, eu só queria existir sem ter que me defender de mais nada. Mas ali naquele banco percebi que não existe paz para quem volta com buracos dentro. E os meus estavam abertos, sangrando. Pensei nos meus companheiros, nos que voltaram e encontraram o pai morto, o filho crescido, a casa vendida. Nas histórias que ouvi nos comboios, soldados que voltavam e viam tudo mudado. Nada igual. Nenhuma guerra te prepara para voltar. Ninguém ensina como recuperar o que foi esquecido por tanto tempo. Naquela noite fiquei até tarde ali. O céu escureceu. O frio chegou devagar. Mas eu não me mexi.
Uma coruja piou no alto da árvore. A lua clareava o quintal. E eu, imóvel, como um marco de guerra enterrado no fundo do mundo. Não chorei, porque as lágrimas pareciam inúteis. Como gritar num campo vazio, como rezar em voz alta numa cidade deserta. Eu apenas fiquei, com o peito latejando, a garganta travada e um silêncio que gritava tanto por dentro que eu tinha medo de abrir a boca e deixar tudo escapar. Elias passou também. Fingiu que não me viu, e isso foi ainda pior, porque significava que ele sabia. Sabia que eu estava ali, derrotado, e não fez nada. Não pediu desculpa, não estendeu a mão, porque no fundo ele já havia ganhado. E o prêmio era tudo que eu deixei para trás. Minha mulher, minha casa, meu lugar no mundo. Fui dormir no chão. O colchão de palha machucava as costas, mas nada doía mais que a lembrança dela nos braços dele. Imaginá-los rindo, sussurrando, se tocando nos mesmos cômodos onde um dia ela disse que queria morrer ao meu lado. E agora, nem ao meu lado ela queria estar. Naquela noite, escrevi no meu caderno: existem mortes que não são dadas pelo inimigo. Existem mortes que são causadas por quem te chamava de amor. A guerra me ensinou a matar. A guerra me ensinou a resistir. Mas ninguém me ensinou o que fazer quando quem você mais amava te enterra em vida. E por isso, naquela noite, eu sentei. Porque não havia mais nada em mim que soubesse ficar de pé. O velho galpão era feito de madeira rachada e cheiro de ferrugem. Era o lugar onde meu pai guardava ferramentas, onde escondíamos cigarros quando éramos adolescentes, e onde meu irmão desenhou com carvão uma estrela no teto que ele dizia que era para dar sorte. Agora era meu abrigo, meu campo de exílio, meu cativeiro voluntário. No chão de terra batida, um colchão torto servia de cama. Um cobertor que achei numa caixa com traças cobria mais memórias do que meu corpo. Ao lado, um balde com água fria e o caderno onde eu escrevia tudo que não conseguia dizer em voz alta. A cada página, eu tentava enterrar um pedaço da dor, mas ela brotava de novo, como um mato ruim. A noite que se seguiu ao silêncio foi longa. O tipo de noite em que o tempo se arrasta e o escuro pesa. Cada som parecia mais alto. O ranger das tábuas, o latido distante de um cachorro, o sopro do vento nas frestas. Mas o que mais me assombrava era o que não fazia barulho, a lembrança dela, o vazio dela, a ausência do que eu era quando estava com ela. Fechei os olhos, mas não dormi. Revivi. Revivi tudo. O dia em que partimos para o fronte, ela acenando no portão. O último beijo rápido demais. A carta que escrevi no navio e nunca tive resposta. As noites frias, onde imaginei ela me esperando, com café quente e o lençol puxado até o queixo. Agora eu sabia. Enquanto eu congelava nas trincheiras, ela aquecia os lençóis com outro corpo. Por volta das 3 da manhã, cochilei. Mas não foi sono. Foi rendição. E no sonho, se é que posso chamar assim, eu estava de volta ao campo de batalha. Corria com a mochila nas costas, mas o chão era a varanda da nossa casa. No lugar das granadas, carregava as fotos do casamento que nunca tivemos. Meus companheiros gritavam, mas era a voz dela que ecoava. E quando me virei para ajudar um amigo ferido, era Elias quem sangrava. E a mão estendida não era para mim, era para ela. Acordei com o corpo molhado de suor frio, o galpão ainda escuro, o ar parado, e uma sensação nova. Eu não sentia mais nada. Era como se eu tivesse deixado a última parte viva de mim naquele sonho, como se até a dor tivesse ido embora. Restava o cansaço, um cansaço que não se cura com descanso, um cansaço de alma, de existência, como se respirar fosse um esforço inútil. Levantei com dificuldade. Cada osso parecia mais velho do que era. Lavei o rosto com a água fria do balde. Me olhei no pedaço de espelho quebrado preso à parede e não me reconheci. O homem que me olhava de volta tinha os olhos vazios. Olhos que já não esperavam nada. O que vi ali não foi tristeza. Foi o vazio posterior à tristeza.
Aquela região da alma onde já não nasce mais emoção, onde o solo foi tão pisoteado que nada floresce. Sentei outra vez. E ali permaneci por horas, pensando. Acordar morto por dentro é diferente de querer morrer. É mais cruel, porque o corpo insiste em continuar. O sangue circula, o coração bate. Mas dentro não tem ninguém. Você é um quarto vazio com janelas fechadas. Um nome sem rosto. Uma sombra sem origem. Naquela manhã ouvi risadas ao longe. Vizinhos. Gente comum vivendo uma terça-feira qualquer. Gente que não sabia que um homem acabava de despertar sem alma a poucos metros de onde passavam. E então ouvi a voz dela, Elisa, dando bom dia a alguém, rindo com suavidade. A mesma risada que me tirou o fôlego pela primeira vez, agora usada para alguém que não era eu. Talvez fosse com ele. Talvez não, mas era um som que não me pertencia mais. E isso bastava. Comecei a escrever. As mãos tremiam, mas escrevi. A guerra me deixou surdo de tanto estrondo. Mas é o som da risada dela com outro que me ensurdece de verdade. Aos poucos, fui aceitando a verdade mais dura de todas. Eu não ia recuperar o que perdi. Porque o que perdi não queria mais ser recuperado. Ela não era mais minha. A casa não era mais minha. Meu irmão, se é que ainda era, havia ocupado o espaço que deixei. E o filho que crescia dentro dela era um lembrete vivo da minha ausência. Um retrato da substituição, e mesmo assim, eu fiquei. Porque não sabia mais onde era o mundo. Minhas mãos estavam calejadas da guerra, meus olhos acostumados com a morte, mas minha alma, essa nunca aprendeu a lidar com o desprezo de quem você mais confiava. Na noite seguinte, voltei a sonhar. Sonhei que voltava da guerra e encontrava ela me esperando no portão. Corria em minha direção, me abraçava, me beijava, dizia: "Eu te esperei, Arthur, todo esse tempo." E eu acordava com o peito leve. Mas naquele dia, acordei diferente. Acordei morto por dentro. E o mais assustador foi perceber que talvez isso fosse melhor do que continuar sentindo tudo. A primavera chegou, mas em mim nada florescia. Aos poucos, o tempo se encarregou de calar as poucas palavras que ainda restavam entre nós. Elisa seguia a rotina dela. A barriga crescia. Eu via de longe, como quem assiste à vida de outra pessoa, pela janela. O galpão era minha trincheira particular, minha zona de sombra. Ali ninguém me esperava, mas pelo menos também não havia mentiras. Certa manhã, um vizinho me avisou antes que a notícia viesse da casa. "Parabéns, Arthur. Nasceu, né?" Eu o olhei sem saber o que responder. Ele sorriu, inocente, como se estivesse me incluindo em algo que não me pertencia. Como se eu devesse estar feliz. Como se aquele filho carregasse minha história, quando na verdade ele era o símbolo vivo da minha ausência. O menino nasceu em casa. Elias chamou uma parteira antiga da vila, que conhecia Elisa desde menina. Ninguém me pediu ajuda. Ninguém me informou. Ou talvez tenham achado que eu preferia assim. Talvez estivessem certos. Eu não suportaria ver ela gemendo por outro, gritando, em dor por um amor que não era o meu, dando à luz um nome que não era o meu. Mas no dia seguinte, fui até a varanda, não por coragem, mas por um tipo estranho de magnetismo, como se minha alma, estilhaçada que fosse, precisasse ver o que havia nascido do que me destruiu. Ela estava lá, sentada na cadeira de balanço, cabelos presos, olhos cansados, no colo, o embrulho. O bebê dormia, encolhido, frágil, tão pequeno, que parecia mentira que pudesse causar tanta mudança em tantas vidas. Elisa me viu. Surpreendeu-se. Apertou o pano ao redor do corpo dele, como se o protegesse de mim. "Só quero ver", falei. "Só isso." Ela hesitou. Depois, num gesto lento, virou o rosto do bebê em minha direção. E ali, o tempo parou. Não era o rosto de Elias.
Nem o dela. Era o meu. Era eu, aos 3 anos. Era o mesmo olhar assustado das nossas primeiras fotos. Os olhos grandes e fundos, puxando mais verdade do que qualquer adulto suportaria. O mesmo formato da íris, a mesma maneira de franzir a testa ao dormir. Era como me ver, antes de tudo dar errado. Antes da guerra, da dor, da traição. Meu coração vacilou. Não de alegria, nem de raiva, mas de uma dor nova. Uma dor que eu nunca conhecera. A dor de ver o reflexo da sua infância nos olhos de alguém que você não poderá chamar de filho. Dei um passo à frente, instintivo, mas ela se levantou. Acho que é melhor ele dormir, disse seca. Assenti com a cabeça. Virei as costas. Voltei pro galpão com as pernas moles. Me sentei na cama. E por horas fiquei ali, imóvel. A imagem daquele rosto ainda grudada na minha mente. Não havia raiva. Havia confusão. Como pode uma criança, nascida da traição, ter o rosto da sua inocência? Tentei odiá-lo, mas não consegui. Tentei apagar a imagem, mas ela ficou, gravada como tatuagem que não se escolhe. Naquela noite, escrevi: o filho do meu irmão tem os olhos que eu perdi na guerra. Depois disso, comecei a observá-lo de longe, sem que ninguém percebesse. Quando ele chorava à noite, eu ouvia. Quando ela o embalava, eu reconhecia a melodia. Era a mesma que ela cantarolava nos nossos domingos, deitados, a mesma que disse que só usaria com nossos filhos, agora usada em outro colo. Uma vez, ele deixou cair a chupeta na varanda. Eu peguei. Lavei. Devolvi. Nossos dedos quase se tocaram. E por um segundo, ela me olhou com ternura. Um segundo. Mas, depois desviou. Nunca me pediram para ser padrinho. Nunca me chamaram para segurar ele, nem no batizado, nem nos aniversários que vieram depois. Mas sempre estive por perto. Como um cachorro velho que ninguém afasta, mas também ninguém chama pelo nome. Quando ele começou a andar, caiu e machucou o joelho. Eu corri até ele. Ela também. Chegamos juntos. Nossos olhares se cruzaram. Ela hesitou, mas deixou. Deixou que eu o segurasse. E ali, com aquele corpinho tremendo nos meus braços, ele me olhou e sorriu. Aquele sorriso me destruiu, porque naquele instante desejei que ele fosse meu e também desejei que ele não existisse. A guerra me ensinou a odiar, mas foi naquele sorriso que eu aprendi o peso de amar o que não se pode ter. Os anos passaram. O menino cresceu. Nunca me chamou de tio, nem de nada. Eu era o homem do fundo, da casa. O que trazia brinquedos velhos. O que dava conselhos a Elisa sem ser ouvido. O que ensinou a ele a fazer fogueira sem que ninguém soubesse. E ainda assim, ele tinha meus olhos. E cada vez que me olhava, era como se perguntasse em silêncio: quem é você em mim? E eu nunca soube responder. A casa onde moro hoje é simples. Um quarto, uma cozinha, um rádio velho que só pega estática e as visitas do vento quando ele decide lembrar que existo. A cidade cresceu ao redor de mim. Crianças correm na rua. Os vizinhos trocam cumprimentos sem esperar resposta. E eu sigo aqui, sentado na mesma cadeira com o mesmo caderno, escrevendo as mesmas dores com letras cada vez mais trêmulas. Não sou velho de idade, mas envelheci onde ninguém vê. Por dentro. A solidão tem cheiro. Um cheiro doce de roupa esquecida, de pão que já não esquenta, de café que sobra sempre na garrafa. Não dói como no começo. Não que tenha deixado de doer. É que agora, a dor já virou um cômodo a mais da casa. Como a pia, como a janela, como a cama onde só um lado é usado. Depois que o menino nasceu, eu ainda permaneci alguns meses no galpão. Depois, me despedi. Ninguém me pediu que ficasse. Ninguém também me mandou embora. Foi natural, como as folhas que caem quando o outono termina. Ninguém nota, mas de repente o chão está coberto. Vim para esse canto afastado, um terreno que foi do meu avô. Trouxe meus poucos livros, o caderno
e uma mala com 2 mudas de roupa. Montei tudo sozinho. E sozinho tenho vivido desde então. O tempo não cura. Ele só ensina você a respirar com os estilhaços presos no pulmão. De vez em quando cruzo com Elias. Ele envelheceu bem. Tem um ar satisfeito. Carrega o menino na bicicleta. Ri alto. Os vizinhos gostam dele. É o tipo de homem que parece sempre ter feito as escolhas certas. E talvez pro mundo ele tenha mesmo. Elisa, eu vejo menos. Mas quando vejo, ainda parece que o tempo parou. Não porque ela esteja igual, mas porque ainda dói. Um tipo de dor que não se transforma em saudade, mas em pergunta. A pergunta que me persegue há anos. Por quê? Nunca tive a resposta. Nem acho que terei. Eu tento ser justo. Tento não desejar o mal. Tento entender que as pessoas têm suas dores, suas falhas, seus limites. Mas há noites em que falho. Noites em que meu coração ainda aperta como nas madrugadas da trincheira. Quando eu ouvia os bombardeios e segurava a medalhinha dela no bolso do peito. Quando eu jurava para Deus que se sobrevivesse, faria tudo dar certo. Eu sobrevivi, mas nada deu certo. E o mais estranho é que, às vezes, eu me pergunto se não teria sido melhor morrer lá mesmo, com honra, com a imagem dela ainda intacta na minha cabeça, com o coração cheio de esperança, não de cinzas, mas não morri. E viver com esse peso tem sido meu castigo, um castigo sem grades, sem sentença, apenas um ciclo infinito de lembranças. Aos domingos, escrevo cartas que nunca envio, cartas para ele, pro menino, conto quem fui, quem era seu pai verdadeiro, ou melhor, quem deveria ter sido. Mas rasgo todas. Não porque me falte coragem, mas porque me sobra respeito. Não por Elias, mas por ele. O menino não tem culpa e não merece carregar os pecados de quem o gerou. Uma vez ele me viu na rua e acenou. Já é rapaz, alto, magro, com o jeito inquieto que eu também tinha aos 15. Me olhou como quem reconhece alguém de um sonho. E eu sorri. Um sorriso leve, quase invisível. Foi a primeira vez que senti paz em anos. Paz, mesmo que curta, mesmo que emprestada. Mas ela passou. Hoje, quando olho no espelho, não vejo um veterano, não vejo um sobrevivente. Vejo um homem que voltou com o corpo inteiro, mas com o coração ainda enterrado em 1944. Em algum buraco sujo da Normandia. Ou talvez naquela manhã em que voltei para casa e encontrei o mundo diferente. Escrevi muito. Cadernos e mais cadernos. Neles, não há heróis, nem vilões, só sombras e silêncio. Hoje, moro sozinho e não peço mais companhia. Aprendi a conviver com os fantasmas. Eles não mentem, não vão embora, e pelo menos me conhecem como fui. Mas mesmo aqui, mesmo longe de tudo, mesmo depois de tanto tempo, meu coração ainda mora na trincheira. E talvez, no fundo, seja lá que ele pertença.